Vamos agora ao vivo, né, com o Ayrton Costa, para saber como vai ser, então, as chuvas, previsão de chuvas para todo o estado. E daqui a pouquinho você vai saber também aqui no Cidade Viva, né, que Teresina vacinou menos de 1% da população da cidade contra a Covid-19. Esse assunto também é muito importante e já a gente debate sobre isso, tá bom? Vamos embora então conversar com ele nesse período de chuvas intensas. Vamos conversar agora com o climatologista, o Ayrton Costa. Olá, o Ayrton. Olha o Ayrton aí, minha gente. Aquele abraço para você, o Ayrton. Prazerzaço estar comigo aqui no Cidade Viva. Toda a sua audiência. Pois então, enfim, obrigado, um prazer conversar contigo, né? Antes de falar dessa situação atual e o que vai acontecer daqui para frente, queria que você fizesse um pouquinho um apanhado aí da previsão de chuvas que teve de todos os anos, qual é então todo esse histórico de chuvas que acontece no Piauí e aqui em Teresina, porque não é diferente, ano após ano parece que o negócio está piorando, né? É verdade, né? Nós temos agora um quadro, Laércio, que não precisa ser um acadêmico, um cientista para entender, de profunda anomalia, né, de anormalidade na distribuição e na quantidade de chuva que cai sobre o estado do Piauí. Depois de praticamente 5 anos de seca, os últimos 3 anos foram de recuperação da nossa condição pluviométrica. Inclusive, muitas barragens melhoraram a sua condição de volume. Por outro lado, apesar desse ganho, nós tivemos também um crescimento dos problemas urbanos. Cidades médias como Piripiri, Picos, Parnaíba, Floriano, vem enfrentando grandes problemas com qualquer chuva, às vezes uma chuva de 50 milímetros. E a própria capital. De tal forma que hoje nós estamos experienciando situações extremas. Que situações extremas são essas? Chuvas muito volumosas, num curto intervalo de tempo, que impactam profundamente a mobilidade urbana. Se a gente pegar fevereiro de 2021 foi o fevereiro mais chuvoso dos últimos 6 anos. Nós atingimos 386 milímetros de precipitação, sendo 65% acima da média esperada. Então, foi um fevereiro espetacular, apesar de que essas chuvas todas estavam concentradas após o dia 15. Então, nós tivemos 14 dias praticamente sem chuva na capital. Já para as cidades do norte, as cidades do Vale do Longar, Luzilândia, Batalha, Esperantina, Matias Olimpo, Porto, os volumes foram ainda mais expressivos, porque aquela região está posicionada num corredor natural de umidade. Piripiri também experimentou grandes volumes chuvosos. E nos próximos dias, o caldeirão deve estar sangrando, deve estar transbordando. Eu queria saber do senhor o seguinte, a chuva está caindo, a quantidade pluviométrica aumentou bastante, mas essa quantidade em outras épocas no passado também deve ter caído, né? A grande quantidade de chuva até mais. Por conta do crescimento urbano da população, de construções em locais indevidos, de asfalto, de calçamento que impermeabilizam ruas e avenidas, não é isso? Isso também vem ajudar a inundar cidades, né? A ter esse volume de água muito grande, de uma força muito grande, que junta com essa água que está caindo muito forte, que passou 6 anos com a seca muito grande, mas um dia essa água poderia vir, né? E as pessoas constroem em locais errados. E aí que vem a confusão, não é isso? Que fica colocando culpas, é o aquecimento global, é porque está chovendo demais, mas também o ser humano tem uma parcela de culpa bastante grande, né? Exatamente, você colocou muito bem. A ação humana, Laércio, ela potencializa o risco e potencializa a vulnerabilidade. Se você imaginar, por exemplo, que esses volumes chuvosos, eles caíram no passado. Quem tem mais de 40 anos aí sabe muito bem como as chuvas da década de 80 eram vigorosas, bastante volumosas na capital. A questão é que Teresina, com o passar dos anos, e muitas outras cidades, diminuíram o seu grau de resiliência, diminuíram a sua capacidade de adaptação a condições extremas, principalmente as pluviométricas, de tal forma que a intervenção humana compactou o solo, aumentou, vamos dizer assim, o escoamento superficial, diminuiu a cobertura vegetal, ou seja, todos os fatores que poderiam ajudar a diminuir essa situação de desconforto, essa situação de transtorno, elas foram radicalizadas com o crescimento da malha urbana, seja horizontal, seja vertical, sem uma política pública efetiva de incluir aqueles que são mais vulneráveis e sem resolver os problemas infraestruturais. É claro que hoje é um problema que não só a gestão de Teresina, mas de outras cidades do Piauí e do Brasil precisam se debruçar, questão da drenagem, questão da mobilidade,
e que nós temos que, diante desse quadro, que não é só de aquecimento global, não é só de mudança climática, mas é de mudança de atitude, mudança de perspectiva diante dos problemas que se avizinham no nosso município. E essa mudança de atitude é um pouco difícil, né? Porque a diversidade de São Paulo, que lá cai água direto e as pessoas já constataram porque é por conta da impermeabilização do solo e tudo mais, mas não muda, a questão de drenagem é muito difícil, deve ser uma obra muito cara, né? Aqui em Teresina, desde que eu me entendo por gente, a senadora Elião, que vem lá da ladeira do Uruguai, ali é um rio só, né? Ali é um oco, tem um buraco ali, tem galerias imensas naquelas avenidas, né? Inclusive tem até rua ali por detrás daquele supermercado, paralela João 23, tem um buraco imenso que o problema de lá nunca é solucionado. E vai esbarrar lá no Rio Puti, que é o curso do rio, não é um afluente do rio que vai lá. Mas aí o ser humano fez casas, clubes, prédios e tudo mais, aí onde o rio passa e sempre vem colocando. Mas como pode fazer essa drenagem? É muito complicado, né? A logística é muito grande e então, ano após ano, esse problema vai aparecer. Queria saber do senhor também se essas chuvas estão caindo em locais certos. Veja bem, nós temos um quadro, uma estação bastante irregular, se você lembrar muito bem, inclusive na última entrevista a gente salientou que nós tivemos um dezembro muito ruim, com uma quebra muito grande, janeiro também foi uma quebra de quase 60% de desvio negativo, e fevereiro foi justamente o contrário. Se a gente perdeu 60% em janeiro, ganhamos 60% em fevereiro, né? Ou seja, foram totalmente opostos. E a chuva está muito concentrada, Laércio, na faixa norte, centro-norte, do litoral até o Médio Parnaíba, na faixa serradeira, nos municípios que estão dentro da orla do Rio Parnaíba, vizinhos ao Maranhão, municípios serradeiros. Por outro lado, a gente tem uma condição de irregularidade profunda nos municípios do sertão, nos municípios da faixa do semiárido, que são, grosso modo, aqueles que mais precisam da água para manter os seus cultivos. Então, a chuva ela não é democrática, ela não está sendo democrática este ano. Então, está havendo uma concentração muito grande de precipitação da Grande Teresina, Médio Parnaíba até o Vale do Lungar e uma concentração na faixa serradeira limítrofe ao sul maranhense. O resto do Piauí ou ficou dentro da normalidade ou abaixo da normalidade. E esse quadro poderá se repetir em menor escala, é claro, no mês de março, segundo as previsões, vamos dizer assim, mais coerentes, de maior assertividade. E eu acho muita água natural, de graça da chuva, sendo instruída, né? Como diz popularmente, né? Está instruindo as coisas, né? A água vai instruindo, vai para o solo. Se bem que quando cai no solo, vai alimentar os lençóis freáticos, né? Mas muitas das vezes, então, essa água deveria ser aproveitada, armazenada, como as pessoas fazem, colocando calha, colocando cisternas nesses locais que precisam mais de chuva, mas tivesse um armazenamento maior, não é? Com certeza essa água seria direcionada para os locais menos favorecidos, né? E daqui para frente, eu estava comentando aqui no começo da matéria, que eu soube que vai ter chuva até maio, mas gritaram dali que já é até junho. Mas se a gente avaliar bem, Laércio, o estado do Piauí ele é muito extenso, né? No sentido norte-sul. Então nós temos vários regimes chuvosos. Começam as chuvas no extremo sul e terminam no extremo norte. De tal forma que há possibilidade sim, por que não, de chuvas em junho, mas só no litoral. Okay? Agora, o grosso da estação chuvosa está concentrado em uma quadra, que é a quadra janeiro, fevereiro, março e abril. Então, essa quadra concentra a totalidade da precipitação, mais de 70% dela. De tal forma que existe um prognóstico, esse prognóstico recente, foi divulgado semana passada, pelos bambambãs da meteorologia, né, os principais órgãos de monitoramento, o INPE-CPTEC, o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, a FUNSEMI, colocando que o trimestre março, abril e maio será acima da média para a totalidade dos municípios do norte e do centro-norte. Okay? De tal forma que chuva em maio, vamos pegar o caso de Teresina. A média de Teresina para maio, Laércio, é de 120 milímetros. Se nós tivermos aí entre 30% a 60% a mais, nós vamos ter um incremento extraordinário em maio, né, de boas chuvas. E isso não é uma novidade, isso já aconteceu no passado. Em 2009, quando nós tivemos uma laninha, só que tivemos uma condição de enchente no norte e centro-norte, o mês de maio teve praticamente o triplo do volume esperado. Okay? Claro que nós não esperamos a repetição dessa façanha, porque nós temos ainda
uma condição de Oceano Atlântico mais frio, e isso diminui um pouco a expectativa, apesar da Laninha, mas as chuvas elas virão, e aí a necessidade de preparação, a necessidade de construir uma logística de assistência, que foi muito bem exibido nas matérias anteriormente pelas defesas civis municipais, pela defesa civil estadual, que estão trabalhando de forma diligente, de forma muito responsável, no sentido de informar. E um ponto muito fundamental, Laércio, que é a educação. Não jogar lixo nos sistemas de saneamento, nos sistemas de galerias pluviais. Então, essa educação ambiental, essa educação para o risco é fundamental. Entra o poder público, entre os agentes privados, entra o cidadão, colaborando para que a gente possa ter um ambiente mais saudável e seguro na estação chuvosa. Eu acredito que o fazer sua parte, até mesmo não calçando o seu quintal todo, nem sua calçada, deixando uma areazinha para a água, então, ir para a terra, seria melhor, né? Seria uma consciência, assim, que todos deveriam ter. Além, como o senhor falou agora, nesse momento, de não jogar lixo em bueiros e tudo mais. Não é isso? A pessoa tem que fazer sua parte também. E outra coisa também que eu queria que o senhor comentasse, em relação, tipo assim, pessoas passam por gerações, pensam que agora está numa situação muito complicada, que o mundo está se acabando, que está mudando tudo por conta do aquecimento global, mas não vê que há 10 anos atrás, 20 anos, 30, 40 anos atrás, também teve a situação. Tem uma casa de uma amiga minha lá no Coqueiro, que quando eu comecei a andar lá, na frente da casa dela, era uma lagoa. Tinha água, até as pessoas pescavam lá na frente, né? Aí depois passou para um campo e agora cheio de casa construída. Aí eu pensando, um dia a água vai reivindicar esse local. E a culpa não vai ser do poder público, a culpa vai ser das pessoas que acham que a água não volta, né? E volta assim. Você colocou muito bem. É fundamental respeitar os caminhos das águas. Teresina tem uma história, aqueles que são mais experientes, vamos usar essa palavra, eles sabem que Teresina era cortada por vários riachos. Na Baixa da Égua, na Baixa do Chicão, muitos riachos. E nós ainda temos riachos vivos. Você está o caso do Riacho Itararé, que passa pela região sudeste, que as pessoas só percebem que ele existe quando há um rompimento de BR, quando há um alagamento da Joaquim Nelson, e ele tem nascentes, tem olho d'água, é uma bacia extremamente complexa, inclusive objeto de estudo de vários pesquisadores, inclusive a UESP pesquisa, a Universidade Estadual, e é fundamental respeitar esse caminho no processo de canalização, no processo de preservação das suas margens, é necessidade de investir. Teresina ainda tem esses espaços vivos, espaços pujantes e que ganham um volume muito maior, uma vazão muito maior no período chuvoso, principalmente por causa das intervenções humanas a montante, nas partes mais altas, próximo das cabeceiras. Então é fundamental atuar preventivamente nessa questão das bacias e subbacias no estado do Piauí. Muito obrigado, então, pela sua participação, tá bom? Foram informações muito precisas e preciosas também para os telespectadores, que aí fica nessa expectativa, onde quem mora em área de risco, assim, eita, será que eu tenho que sair? Será que vai alagar? É uma situação meio complicada. Obrigado e a gente vai se ver ainda, porque vai cair chuva até em junho, a gente vai saber mais novidade até lá, tá bom? Com certeza, meu querido. Um forte abraço. Valeu, até a próxima, meu irmão.